No Brasil, há quem diga que há grande exigência de documentos para a realização de um negócio. Quem trabalha na área precisa conhecer bem as demandas e peculiaridades que podem variar até por região do país. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com Marcos Caielli, diretor de novos negócios do Portal de Documentos, que já passou por várias situações inusitadas neste trabalho, não é? Pode contar uma pra gente? Sim, com certeza. Primeiramente, no trato de processos judiciais e extrajudiciais, e quando a gente fala da abrangência do Brasil todo, vamos lembrar do tamanho do Brasil, existem sim diferenças e particularidades de cada fórum, de cada cartório ou cada prefeitura, onde é necessário se realizar trâmites de documentos para se montar esses processos. Então, o que a gente tem que entender é respeitar essas diferenças, essas particularidades, que são desde diferentes níveis de automação e maturidade de processos de cada um desses estabelecimentos, são por peculiaridades locais, questões regionais ou relacionadas só a um território. E qual região do país pode-se encontrar mais peculiaridades? Existem algumas questões. Você tem, normalmente, para você executar esses processos, você tem sempre normalmente um tempo de preparação do que chamamos aí dos kits de documentos que vão transitar para os cartórios, fóruns e prefeituras. Você tem a parte da logística, ou seja, como é que esse documento chega até esse local para poder ser protocolado e aí ter a execução desse serviço. E aí você tem o retorno disso. Então, quando a gente fala de Brasil e dessa dimensão, já tivemos processos nossos de barco no Rio Amazonas para chegar a uma determinada região que só era acessível por aí. Então a gente tem que entender que um prazo para execução desse serviço não é a mesma coisa do que eu sair daqui e ir atravessar a rua e ir no cartório da esquina para executar o serviço. Existem também diferenças de procedimento, normalmente para se dar entrada de uma forma ou de outra, mas de novo, o foco sempre tem que estar na conclusão e na efetivação desse serviço judicial ou extrajudicial para se ter as garantias efetivadas de todas as operações que estão sendo transacionadas. E por que não há uma padronização desses serviços no Brasil, de todos os cartórios? O que faltaria? Padronização, eu entendo que existem, quando a gente olha para o outro lado e vê o porquê das diferenças, eu começo a ficar mais de um lado defensor das diferenças do que a favor de uma padronização. Vamos lembrar o tamanho do Brasil, vamos lembrar as nossas regiões, como elas são, vamos lembrar historicamente como foram concebidos. Então é complicado em você falar uma padronização para o Brasil inteiro de um processo onde existem riscos associados à execução daquilo. Então, muitas vezes, as diferenças se dão para dar uma segurança maior jurídica para quem está executando aquele serviço. Então, acho que isso tem que ser respeitado. Não vejo isso como sendo o problema. Existem formas de se garantir que o processo vai ser feito de acordo com as exigências daquele estabelecimento, seja uma prefeitura, seja um fórum, seja um cartório, qualquer órgão. Então, existem formas de se fazer isso e de se alavancar eficiência na execução dessa operação. A título de curiosidade, quais são as diferenças regionais no serviço de cartório? Por exemplo, na região sudeste, na região norte, nordeste, o que você já encontrou de diferenças? Não só cartório, também fóruns e até em prefeituras. Eu vou dar um exemplo de prefeituras. Para você fazer uma transação num cartório de registro imobiliário, você precisa gerar uma guia de TBI e pagar uma guia de TBI. Então, tem prefeituras onde você faz isso de forma online, você gera essa guia no site, paga e já dá entrada com isso pago. E tem situações, cidades no interior, aí não é só norte e nordeste, quando a gente vai mais para o interior mesmo de São Paulo, cidades onde você vai ter que ir até a prefeitura para emitir essa guia, para voltar e pagar, para depois dar entrada no cartório. Então, essas diferenças existem, de novo, de acordo com o grau de maturidade dessas operações, não só no cartório, mas também nas prefeituras e nos fóruns.
E para as pessoas que criticam e até comparam com outros países, a questão de menos documentos, menos carimbos, né? O que você pode dizer? Eu entendo que que as documentações podem divergir de um processo para o outro. A minha postura não é de crítica a isso, a minha postura é de entender que isso tem um motivo, tem uma causa, e entender a segurança jurídica que essa operação traz. Então é muito mais fácil entender aquele cenário e adaptar minha operação para ser compliance com aquilo que está se pedindo, para fazer esse processo andar de uma forma eficiente, do que eu forçar uma padronização, de ficar mandando sempre a mesma coisa e ter retornos de que está incompleto ou de que tem uma exigência a ser cumprida. Então é mais de mapear essas exigências anteriormente e garantir que o que vai da forma como este órgão que vai receber ele quer. Você poderia falar um pouco sobre o Portal de Documentos? O Portal de Documentos é uma empresa que faz uma interface entre bancos, incorporadoras e cartórios, fóruns e prefeituras, sempre levando essas transações para o mundo eletrônico. Nós fizemos o primeiro registro eletrônico imobiliário no Brasil, a primeira notificação eletrônica do Brasil foi feita pelo Portal Documento, a primeira procuração eletrônica também, fomos pioneiros. Então o portal tem uma tradição de entender essas operações, como elas funcionam fisicamente, ou seja, no papel, realizar essas operações no papel e começar uma transformação para o mundo eletrônico, que alavanca eficiência e faz com que se encurta esses tempos, essas distâncias entre o início de um processo e o fim de um processo. É possível prever um cenário de digitalização total desses processos aqui no Brasil? Em que período, ou daqui a quanto tempo isso seria possível aqui no país? Quando você fala a palavra total, 100% a gente sabe que é algo, de novo, dadas as dimensões do país, 100% é muito difícil. Eu acho que o Brasil já vem caminhando muito fortemente para isso. Um exemplo é a própria notificação eletrônica de veículos, na cobrança de veículos, um produto da régua de cobrança, que ele é necessário para que se possa montar um kit de ajuizamento para uma eventual retomada deste veículo para leilão. Esse era um processo que ele era feito todo em papel. O Portal de Documentos foi pioneiro em transformar esse processo para o mundo eletrônico e hoje ele é praticamente 100% eletrônico. Então, justamente entender como ele funciona, trazer isso para o meio eletrônico e acompanhar esses processos junto às esferas necessárias para que a aceitação do documento eletrônico seja cada vez maior. Acho que o que a gente trabalha muito fortemente hoje é em transformar mais processos para o mundo eletrônico com aceitação jurídica, sempre com validade jurídica. Então é fazer esse caminho da aceitação, garantir que esse processo que foi gerado, ele vai até o fim, ele vai ser aceito, ele não vai ser questionado. Acho que daqui a 10, 15 anos a nossa realidade vai ser diferente nesse segmento? Com certeza, com certeza. Basta ver o que já nos últimos 10 anos já evoluímos muito, temos muito mais a evoluir, com certeza. Marcos Caielli, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Muito obrigado, eu agradeço. Luciane Miranda, para o São Paulo Direct, da Educascope TV.